Boa noite, irmãos. Amém? A paz do Senhor, amém? Amém. Os irmãos estão bem? Tranquilo? Vamos refletir nessa noite, sem demoras. Eu vou pedir para os irmãos, para a irmã do Data Show, colocar lá, por favor, em Provérbios 4, o 23. Provérbios 4, 23. Vocês podem abrir, pode acompanhar a versão diferente, se for, para você poder acompanhar o texto. Quem achou diz, achei. Amém. Quem não achou, fala, pera aí. Aí, ó, tem uma galera. Amém. Aqui, ali fica escrito, ó, NVT é a versão da Bíblia. A Bíblia teve uma tradução e depois diferentes versões para o português. O que vai mudar é a linguagem, as palavras que são usadas, a forma que a frase é organizada, mas a mensagem ali central ela é a mesma. Todo mundo achou, irmãos? Amém. O texto do versículo 23, ele diz... Eu separei propositalmente aqui a versão na linguagem de hoje, mais assim, diferente, eu acho, dessas aqui para mim, só para a gente fazer a comparação. Na linguagem de hoje ele diz assim, que é a NTLH. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Aí ali ele fala, tenha cuidado... Oi? Não, deixa não. Eu quero, é para diferenciar mesmo isso. Obrigado. Acima de todas as coisas, guarde o seu coração. Repete, irmãos. Guarde o seu coração. Fale como se você estivesse olhando para um espelho agora. Você está na frente do espelho e você vai sair de casa de manhãzinha. Você está olhando para você mesmo, tá? É dessa forma que você vai falar. Vamos lá. Como é que você falaria isso para você? Olha. Ih, vocês nem iam falar? Fala, vai. Não, guarde o seu coração, vai. Guarde o seu coração. Assim que você ia falar para você? Meu coração. Isso, guarde isso. Isso aí, alguém assim, aí ó, a irmã acertou lá, ó. Guarde meu coração. Aí agora você fala para você do futuro, você do passado, você deveria ter guardado o seu coração, amém? Para você do passado, olha, fulano, sabe aquela situação, você está falando agora com você lá de 30 anos atrás, tá? Ou 20, ou 10, ou ontem, aquela situação, você vai falar assim, fulano, você deveria ter guardado o seu coração. O texto da NTLH diz, cuidado com o que você pensa. Aí você vai falar, pastor, mas uma está falando pensar e ali está falando coração. Vocês vão ver que tem a ver, tá bom? Aí ele fala, por que Provérbios? Provavelmente Salomão, né? Salomão escreveu quase todos os provérbios. Aí ele fala, por que Salomão? Por que Espírito Santo? Nós cremos que é a inspiração do Espírito Santo, amém? Amém. Por que Espírito Santo? Por que Deus? Eu tenho que guardar o meu coração? Aí ele responde para você a pergunta. Por quê? Porque, vamos ler, vai. Porque ele dirige o rumo de sua vida. Olha que forte. Vamos lá. Ele quem? Coração. O que o coração faz? Dirige. Dirige o quê? O rumo da sua vida. Forte, né? Então, preste atenção. Se o coração, de acordo com Deus, nós cremos que é a inspiração de Deus, amém? Vocês creem na palavra. O Provérbios, como o próprio nome diz, o que é um provérbio? Quando você está lendo a Bíblia, você precisa entender o objetivo e a função de cada livro da Bíblia.
tá bom? Uma coisa é a orientação de Paulo nas cartas, que ali é uma orientação mais teológica e didática. Outra coisa são os salmos, que são poemas da alma, são sentimentos colocados para fora, não necessariamente promessas. O provérbio também entra nos livros considerados poéticos e sapienciais, que são esses mais de sabedoria. Então tem muita gente que lê provérbios como se fosse uma promessa. Por exemplo, instrui o menino no caminho que deve andar, quando se envelhecer não se desviará dele. Isso está onde? Está em provérbios. Aí tem gente que fala assim, pastor, eu falei de Jesus para o meu filho e ele se desviou. Então a Bíblia mentiu. Provérbios ali não é uma promessa, ali é uma orientação. O que é uma orientação? Você precisa fazer isso. Pode ser que aconteça alguma situação, aí você vai ter que investigar o que você fez, se realmente você instruiu. Que às vezes só falar não quer dizer instrução. Porque eu falo para o meu filho assim, filho, ou minha filha, filho, falo, olha, você precisa amar a Jesus e tratar os outros bem. Tá bom, papai. Aí a gente vira a rua aqui e já vai mandar meio mundo para aquele lugar. Aí ele vai fazer, mas espera aí. Então o que fica mais? Mas esse não é o nosso texto de hoje, tá? Eu só estou dando um exemplo. Por que eu falei de filho? Porque o capítulo 4, se você ler lá no versículo 1, desse capítulo que a gente está, é uma orientação de quem para quem? Filhos. Filhos, escutem o que o seu pai ensina. Prestem atenção e compreenderão as coisas. O que eu ensino é bom. Portanto, lembre-se dos meus conselhos. Quando eu era menino, filho único dos meus pais, o meu pai me ensinava dizendo, eu estou falando lá do início, capítulo 4. Capítulo 4, versículo 2. Deu para entender? Deu. Ele está fazendo uma orientação de experiência de vida, baseado naquilo que ele aprende com o pai dele, e ele escreve como se estivesse ensinando a filhos. Então tem uma linguagem mais assim, paternal e familiar, uma orientação, como alguém que ensina aquilo que experimentou na própria carne, na própria vida, nas próprias experiências de vida, né? E nós vamos saber que a história de Salomão, ele foi muito sábio, porém ele também teve deslizes. E isso que é legal da Bíblia. Muitas vezes as pessoas falam assim, a Bíblia é um manual. Eu não gosto muito dessa metáfora, manual. Manual dá uma ideia muito fechada. Por exemplo, você pega lá a chave de fenda, parafuso tal, o manual é assim, né, viu? Manual de instruções para montar uma prateleira. Por que, pastor, então, que você não gosta muito dessa ideia do manual? Porque a Bíblia ela é muito mais profunda que um manual. Por quê? Você já reparou numa escola bíblica dominical que alguém lê, vamos pensar aqui numa história, sei lá, a parábola do bom samaritano. Claro que Jesus tinha uma intenção específica com a parábola. E a grande missão dos pregadores, escritores, estudiosos, é fazer o quê? Achar aquele valor inicial que Jesus estava falando. Porém, para a minha situação de vida, o texto vai ter uma aplicação. Para o irmão vai ter outra aplicação. Por isso que a gente tem 300 pregações sobre o mesmo versículo com abordagens diferentes. Quem está aqui há muitos anos na igreja, ouvindo pregações, já devem ter reparado, vem pastores aqui. Nós vivemos aqui, os irmãos vivem aqui na igreja, e ainda não tem o pastor, né? Ainda não tem, né? Não. O pastor efetivo aqui da igreja. Então os irmãos recebem pregadores a cada domingo diferente aqui, pastores que vêm, próprios irmãos que pregam, e já deve ter acontecido de repetir algum versículo, não é? Vamos pensar em versículos muito famosos, Salmo 23. Pode ser que você já ouviu várias vezes. E todo pregador pregou igual? Não. Isso é maravilhoso da Bíblia. Vocês entendem? E outra coisa. Da primeira vez que você ouviu, ela bateu de um jeito essa pregação.
Da segunda vez, ela já te abriu um outro olhar. Por isso que eu não gosto muito dessa ideia de manual, porque fica uma ideia como se a gente fosse um robozinho, né? E todo mundo aqui fosse o mesmo. Todo mundo aqui fosse o mesmo de adolescente e o mesmo de agora. Você, irmão, vou ser sincero, você é o mesmo? Nem eu acho que o Felipe, que é o mais novo aqui, acho não, ele é o mais novo aqui, não é? No momento agora é o mais novo. Tem alguma criança aqui? Não tem. Até ele, se ele for conversar com a gente, você está com quantos anos? 16, né? Se tu for perguntar para ele, o Felipe de 10 anos e o Felipe de 16 anos é diferente. E a gente espera que seja, né, os pais? Até, por exemplo, no talento que ele desenvolve muito bem. Ele toca bateria, ele toca contrabaixo, né? Ele toca guitarra. Se você for perguntar para ele como ele tocava o violão, como que ele toca, qual o instrumento que você mais gosta? Você consegue escolher? É o baixo? Se você pegar e perguntar para ele, você toca do mesmo jeito que você tocava 5 anos atrás? Não. Teve uma evolução. Por que teve uma evolução? Porque todo domingo ele toca, ele ouve música, praticamente deve ouvir música todo dia, músicas diferentes, ritmos diferentes, tons diferentes. Isso vai fazendo o que com a vida dele? Ele vai ampliando o que a gente chama de repertório cultural e musical. Amém? E a gente espera que a pessoa evolua. E quem está numa área da vida, na profissão, aí espera que evolua. Claro que às vezes evolui tanto que o excesso de confiança faz a gente até cometer acidente no trabalho por conta disso. Você faz a mesma coisa 10 anos, 20 anos, que você está. Aí chega um dia que você está meio distraído. Porém, quando a gente vai levar isso para a vida espiritual, e eu também não gosto muito dessa expressão vida espiritual, vida financeira, vida material, porque parece que a gente tem um montão de vida, né? E na verdade não, você só tem uma vida, você é integral. E dentro dessa sua única vida tem várias áreas da vida, né? A espiritualidade, o nosso crescimento com Deus, ele é desenvolvido. E a cada desenvolvimento, quando você ouve uma música como que a gente canta, quando você ouve uma frase, uma pregação ou um testemunho, aquilo vai vir diferente para você, porque você não é mais o mesmo, amém? Então, eu estou fazendo essa introdução para os irmãos entenderem alguns pontos. Na hora que eu começar a entrar nos pontos aqui, os irmãos vão entender porque que eu estou falando isso. Eu estou falando aquilo que diz, né? O óbvio precisa ser dito. A gente fala de coisas que todo mundo sabe, mas quando você fala, você passa a pensar. Por exemplo, você é um ser humano complexo, ou não? O que é complexo? Você tem várias camadas. Você representa vários papéis na sociedade. Ou você é uma coisa só? Você acha que você é uma coisa só? Não. Por exemplo, você é um só em vários papéis. Mas, por exemplo, você é o você trabalhador, você é o você filho, porque todo mundo aqui é filho. Você é o você filha, você é o você... Não sei quem aqui é... De repente nem todo mundo é ainda, mas você é o você tio, tia, aí você tem sobrinho, aí você tem aquele sobrinho que você tem mais afinidade. Eu não estou falando que é aquele que você gosta mais. Você tem aquele que você tem mais afinidade. Vamos ser sinceros, você tem. Você tem um tio, uma tia que você teve mais proximidade. Vamos para a área profissional. Você tem um emprego que você queria ter sido e você infelizmente não conseguiu ser. Mas mesmo assim você se reinventou e você conseguiu ser outra coisa. E você é boa naquela profissão que você é. Você tem seus talentos que de repente não é o seu emprego, mas é uma coisa que você é bom, que você faz bem, que você sabe que você faz bem, todo mundo gosta. Você é o você dessa igreja, mas de repente tem alguém aqui que já foi de outra igreja e já ouviu pregações de outra igreja. De repente você já foi de outra religião, não sei se tem alguém que já foi de outra religião, tem? Levante a mão, quem já foi de outra religião. Olha, tirando eu e o Felipe. Felipe já foi de outra religião também, Felipe? Também? Então só eu, Eu fui batista desde que eu nasci. Nasci na igreja batista. Se eu bobear, eu nasci mesmo na igreja batista. Então, porque meu pai e minha mãe eram batistas também. O irmão também? É da mesma denominação? Batista também? Aí, ó, tem mais um comigo aí, ó. Ah, é velho que você. Não, eu...
Por que eu estou fazendo esse monte de coisa? Aí agora vamos avançar mais um pouquinho na gente. Eu estou explorando a gente porque o tema é o nosso coração. O que a gente faz com o nosso coração? Então eu quero... Aqui a gente tem uma psicóloga já formada. Não. Psicóloga, ela vai poder falar melhor. Obviamente, melhor que eu estou só aqui. Mas o coração que o texto está falando, a tradução do texto, é o que você estuda. Porque, na verdade, para o judeu, o coração, ou em algumas versões vai falar toda a região visceral, né? É interessante isso, né? O estômago, e em algumas culturas, o coração, ele representava todo o sentimento humano. Interessante. E o coração para o judeu, nesse texto, quando você vai investigar, ele vem do termo leve, eu não sei a pronúncia direita de hebraico, faz muito tempo que eu não estudo hebraico, irmãos. Mas ele não representa um órgão que você põe a mão e escuta o tum-tum, tá? É uma metáfora que representa as emoções, a sede da vontade do humano, o intelecto, onde se organiza as decisões e o caráter humano. Aí você estuda isso. Se você gosta de desenho animado, tem um desenho que representa muito bem o que o coração está simbolizando aqui, que é um desenho daquele Divertidamente. Vocês já viram? Aquele desenho é muito legal, mas é basicamente a metáfora, a ideia que o texto está passando, é como se tivesse uma mesa, quem já viu o desenho vai lembrar, é como se você realmente tivesse uma mesa de controle. É exatamente isso que o texto está dizendo. E eu vou pesquisar, eu não pesquisei, mas vou pesquisar depois a pessoa que escreveu o roteiro daquele filme ali, porque ele tem muita coisa de Provérbios e o que o Provérbios fala, muito mesmo. Que ele vai falar sobre a questão de cada sentimento ser importante para as nossas decisões e ações. Sendo que o texto, inclusive, ele conclui o versículo dizendo que você deve guardar o coração, porque ele dirige a sua vida, o rumo da sua vida. Então, se você lembrar do desenho, tem uma mesa de controle, e aí tem a raiva, a tristeza, ali, a alegria, e aí eles vão, para alguns momentos da vida da personagem, que ela começa criança, e no outro ela já está mais adolescente, vão aparecendo novas emoções, e aí quando uma emoção perde o controle, a vida dela externa, a vida dela fora, o que acontece? Se descontrola todo. E aí eu estava pensando sobre isso, já tem umas 2 semanas que eu estou pensando nisso. Se eu não pregasse aqui, eu ia pregar em algum lugar. E se eu não pregasse em algum lugar, eu ia gravar sobre isso. Porque esse texto ele veio aos meus olhos um tempo atrás, por conta de uma pergunta que eu tenho me feito. Como que a gente deve viver? O que a gente deve fazer para viver bem, para viver melhor? Seja sincero, irmãos, vamos fazer um momento confessionário aqui. Quem já tratou alguém mal aqui? Levanta a mão. Eu já. E quem fica triste quando a ficha cai? Eu também. E quem fica muito triste? E você fica remoendo aquilo. E quem tem facilidade de se sentir perdoado? Amém. Quem está nesse nível, parabéns. Amém. Eu já fiz essa pergunta e muita gente fala que tem dificuldade em se sentir perdoado. Por exemplo, poxa, mas será que me perdoa mesmo? Rapaz, mas eu fui um estúpido com fulano. Se você está nesse nível aqui, está ótimo. Você já está reconhecendo. O pior é quando a pessoa não reconhece. E ela fala, eu falo mesmo. Né? Sendo que eu fico me perguntando, será que quando chega em casa, realmente ela falo mesmo? Sim, será que? Né? Mas o Espírito Santo, quem tem o Espírito Santo no coração, ele incomoda. Ele incomoda. Ele vai te remoendo, ele vai, poxa, Nicolas, você sente que tem uma voz aqui na tua cabeça, martelando na tua cabeça. Se você tem essa vozinha, amém. Que bom.
Bom. E aí, como a gente está falando de desenho, e olha, irmãos, os desenhos, eles ensinam muito mais do que a gente pensa. Alguns ensinam coisa errada, mas tem muitos desenhos que fazem a gente pensar. Tinha uns desenhos bem antigos do Donald, Pato Donald, e sempre que o Pato Donald estava em dúvida se ele tinha que fazer uma coisa errada ou uma coisa certa, lá no desenho aparecia um anjinho e um diabinho assim. Aí o Donald, sei lá, o Donald estava passando na rua, aí tinha um frango assado assim que ele queria comer, aí vinha um diabinho assim, come, pega, ninguém vai ver, já viu? E aí ele ficava na dúvida, aí tinha uma hora, que aí tem um negócio interessante, que ele estourava o balãozinho do anjinho. Aí ele fazia a decisão, quase sempre ele tomava a decisão errada, aí o episódio ia se desenrolando, e aí ele se arrependia depois. A nossa vida é basicamente isso. Escolhas. Na verdade, o neném ele já escolhe. A vida ela é feita de escolhas. Escolhas. O que Deus está te dizendo para você, não sou eu Deus não, irmãos, o texto. O que Deus está dizendo para você é guarde o teu coração. Então, a primeira dica sobre coração, a gente vai falar sobre coração, não cardiologista, tá? O coração que ela estuda ali. Vocês entendem? Por que eu estou falando do coração que ela estuda? Porque vocês entenderam que o que a gente está falando de coração aqui é a mente, né? Como que era o texto da linguagem de hoje? Cuidado com o que vocês pensam. Que muito das nossas ações é decorrente com o que a gente tem alimentado o nosso coração, ou seja, a nossa mente. Se a gente alimenta a nossa mente com raiva, com ira, com ódio, com mágoa, alguém vai se dar mal quando entrar em contato com você. Às vezes, o irmão me trata mal, ele me tratou mal, e aí eu não falei para ele porque ele é mais experiente que eu ia falar mais velho, ele é mais experiente que eu tenho um respeito melhor pelo irmão, e a gente tem um distanciamento, a gente não convive tanto, certo? E aí eu não vou responder ele. Aí eu deveria ter falado, pelo menos que não gostei, mas eu não falo, eu guardo o que eu estou guardando no meu coração, coisa ruim, raiva do irmão. Aí eu cheguei em casa, a minha filha, hierarquicamente, ela está abaixo de mim, ela é mais nova que eu, baixo entre muitas aspas aqui que eu estou falando, tá, irmão? Vocês estão acompanhando, né? Eu me julgo superior a ela, para eu entender, e eu queria ter descontado nele, não pude, porque ia pegar mal para mim, na frente da igreja, irmão é mais velho, sabe? E aí eu vi toda aquela coisa da sociedade que me distancia, e aí do nada ela fala uma coisa comigo, eu vou ir. Mas na verdade, a bronca que eu tô, a raiva que eu estou despejando na menininha, não é nela, era para ser nele. Então, ou seja, eu vou alimentando e aí o ser humano vai virando uma bomba relógio, que a qualquer momento ela pode, essa bomba relógio, certo? E aí, o que o texto está falando é que o coração, resumindo, é o centro integrador de você, da sua pessoa. É como se fosse realmente aquele centro de controle. O coração está ali. E o que você deve fazer por esse coração? A palavra guardar lá no texto é a mesma ideia de vigia, um vigilante, um guarda. Eu não sei se tem alguém que serviu o exército, e eu servi o exército por 1 ano, e o vigia, o vigilante, não sei se tem alguém aqui que é vigilante, trabalha como segurança, ou já trabalhou, e na prática do serviço você não pode dormir, é óbvio que a gente dá cochilado, né? Mas essa guarda do texto não é uma guarda que espera, é uma guarda ativa, como de um farol, como de vigilantes, como de cachorros farejadores ali. Deu para entender? Diferente de só você se recolher e ficar abaixado no fundo de um lugar para se proteger esperando. Não, é uma guarda vigilante, é diferente. Você antecipa o problema. Amém?
Muitas vezes, nós, sociedade, a gente vive apagando incêndio, ao invés de prevenir o incêndio. A gente vive apagando incêndio, ao invés de prevenir incêndio. Vou explicar. Eu estou vendo que vai dar problema. E isso aí é o papel meu de professor em sala de aula com adolescentes de ensino médio. A gente aprende a prevenir incêndio. A gente está vendo que tem 2 alunos ali que vai dar problema no final da aula. Então, qual é o nosso papel? É a gente primeiro perceber o problema e aí a gente vai chamar o que está mais nervoso para tentar acalmar o que está mais nervoso. Se a gente for pôr mais lenha na fogueira, vai explodir. E muitas vezes na nossa vida pessoal, a gente não evita. Porque evitar dá trabalho, não sei o quê. Mas eu vou falar um negócio para os irmãos. Apagar o incêndio dá muito mais trabalho que evitar. Se eu sei que tal coisa vai me fazer mal, vai dar problema para mim, para a igreja, para minha família, eu evito. Eu guardo, eu protejo. É porque o texto, quando você lê, ele dá uma ideia muito assim, guarda o coração. Você pega o coração e põe num pote, né? Ou põe dentro de um carro blindado. Não é isso. É guarda no sentido de ponha vigilantes ali. Contrate vigilante, ponha luz, farol. Tem muito lugar que tem muito assalto, por quê? Porque o poste de luz queimou e fica muito escuro. Aí facilita para ter ladrão ali, não é verdade? Então o que seria o guardar nesse caso? Botar iluminação, botar um carro de polícia ali na esquina. É você não esperar, é você vigiar para que não aconteça. Guarde o seu coração, porque ele dirige o rumo da sua vida. Vigiar a fonte de onde nascem as escolhas, os desejos e a direção da vida. A ideia aqui também dá uma ideia de muro. Aí você vai falar, ué pastor, mas você não falou que não era para deixar atrás de nada? Mas a gente está falando de um muro hoje, né? O muro das cidades que Salomão estava acostumado a ver, e os reis de Israel estavam acostumados. Como é que eram os muros? Quem já viu aqui como é que eram as muralhas de uma cidade? Eram uns muros, tinha até casa construída em cima do muro, eram muros largos. Não era muro com tijolo de 20 centímetros, não, eram muralhonas mesmo, tá? E esses muros tinham o quê? Vigilantes, tinham os vigias. Além dos vigias, tinham os espias. Os reis tinham espiões. Qual era a função dele? Era ficar no meio do povo, de um outro povo que estava oferecendo risco para aquele povo, para antecipar o problema. Então eu sou um espião, aqui é um reino, e a gente quer invadir aquele reino lá, e eu estou aqui. Aí ele fala, a gente podia atacar lá quinta-feira. Aí eu, é verdade, quinta-feira. Aí eu, vou lá no meu rei lá, que eu estou de espião, e falo, olha, vamos atacar aqui quinta-feira. É assim que se guarda o coração. Deu para entender? Antecipar. Tem um outro texto que dialoga, que conversa, que fala muito com esse texto aqui, que eu vou pedir para os irmãos abrir, e agora eu estou encerrando a pregação, que é o Salmo 119, 11. Salmo 119, 11. E aí você pode perguntar, pastor, ok, já entendi que eu preciso guardar o meu coração, mas eu espero que a sua mente se pergunte assim, como? Sua mente perguntou como? Você tem que perguntar como. Eu não posso sair daqui sem só falar o que você tem que fazer, mas eu tenho que te dizer como fazer. Eu não, né, irmãos? O texto. Vamos lá, então vamos aqui. Todo mundo concorda que você precisa guardar o coração? Amém. Ele disse para você assim, guarda. Por quê? Porque é ele que dirige a vida. E a sua mente dirige a sua vida. As suas intenções, as suas vontades. E aí você vai escolhendo, você vai guiando.
Existem as escolhas que a gente faz no dia a dia. Não tem como evitar isso. A verdade, você o tempo todo está escolhendo se você quer o sorvete de morango ou de chocolate. E aí você vai fazendo escolhas mais importantes. Se você vai casar ou se não vai casar. Se você vai fazer aquele concurso ou não vai fazer aquele concurso. Você vai comprar aquela casa, você vai vender essa, você vai comprar aquele carro. Carro é uma escolha muito importante, porque pode te dar muito estresse na tua vida. Mas são várias escolhas. E como que a sua vida está sendo dirigida? O teu coração está bem guardadinho? E aí eu vou perguntar, e aí agora a gente pergunta, como que eu guardo o meu coração? E aí o texto responde, olha, guardei a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. Preste atenção. Repete. Vamos ler juntos, vai. Guardei a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. Tem duas palavras que estão naquele texto lá. Essa aqui é exatamente a mesma palavra. É a mesma coisa, é leve. Só muda o possessivo que vem junto aqui. Lá é teu coração, aqui é meu coração. Mas a ideia do guardei vai ser diferente. A ideia do guardei é como tu guarda lá, o vigia, proteja o teu coração. Cuidado com o que você pensa. A ideia desse é a ideia do esconder. Tanto que tem uma versão aí que está esconder. Aqui é a ideia de enterrar. Isso era muito comum naquela época, eles escondiam tesouros em baú. E isso não é coisa de desenho não, eles faziam isso mesmo. E enterrava no baú e deixava em algum lugar para proteger. Porque era um lugar de invasão, não tinha lei, direitos humanos, coisas não. Era um reino cismava de invadir o outro e levava tudo. Então quem tinha bem enterradinho um tesouro, protegia. Protegia. Escondi, isso. A ideia é do esconder, diferente daquela ideia do vigiar, né? Do guardar, do vigia. Porém, coração é a mesma coisa. Então, como é que eu vou proteger, como é que eu vou vigiar o meu coração? Pegando a palavra e colocando dentro do teu coração. Dentro do teu coração. E aqui eu vou explicar uma coisa. Quando a gente fala de guardar, não é só decorar, é também decorar. Mas não é só decorar. Guardar, esconder, é como colocar na veia do teu corpo. O coração vai permear o teu corpo, ele vai se misturar o teu corpo. A palavra de Deus vai se misturar a quem você é. Ela vai ser tão natural quanto respirar. Deu para entender? Porém, para que a palavra seja guardada no teu coração, você não pode ter contato com a palavra uma vez a cada semana. Você não bebe água uma vez por semana, bebe? Espero que não vai dar pedra no terreno. Amém. Você almoça uma vez por semana? Eu duvido. Se deixar, você almoça 4 vezes no dia. 4 almoços e 4 jantas, caramba. Irmãos, você não almoça uma vez por semana. Almoça uma vez por semana? Todo dia. Por quê? Você precisa do alimento para ficar de pé. Você precisa da palavra todo dia para alimentar o teu coração, para que você guarde o teu coração. Deu para entender? Mas como, pastor? Assim, ó. O pastor falou que a Bíblia é todo dia. Aí chega segunda-feira. Pronto. Bíblia de hoje. Aí amanhã, você vai falar. Pronto, Bíblia de hoje. É assim que você almoça? Eu duvido. Por mais que você coma muito rápido, não é assim que você almoça. Não é. Já começa você sentindo o cheirinho aqui, ó. Aí, hoje tá bom, hein? Aí você vai lá no fogão, aí você abre a tampa, aí você olha esse feijãozinho. Aí você pega o feijão. Tu não pega e taca. Faz assim? Então por que a gente faz com a Bíblia assim? Não é. Aí você pega o feijão, bota o arroz. Aí a carne, tu não engole a carne.
A gente quer pegar a Bíblia e fazer assim, ó, na goela abaixo dos outros. Assim. E na gente também, né? A gente pega a Bíblia assim, tipo, entra a Bíblia. A gente faz com a carne, faz? Não, você corta. Aí como é que você mastiga? Você, mastiga, aprecia o sabor. Aí você pega uma Coca-Colazinha gelada. Aí você, zero. Aí você... Não é? Tô mentindo, irmãos? Aí se tiver em família, aí você conversa. Aí não vou repetir. Você toma banho uma vez por semana? Não. Porque você precisa se limpar. Amém? Eu estou brincando com experiências que você faz todo dia. Para sua sobrevivência física. E o que você tem feito para sua sobrevivência espiritual? O texto vai falar: escondi a tua palavra no meu coração, para quê? Para eu não pecar contra ti. Para eu não pecar contra ti. Amém? Então, quando você for viver a sua vida amanhã, lembra disso. Você precisa proteger o seu coração. Ah, pastor, então se eu proteger meu coração, se eu orar, se eu estudar a palavra, se eu meditar dia e noite, então eu nunca mais vou pecar? É isso que está falando? Não, não está falando para eu nunca mais pecar. Está falando para eu não pecar. Com certeza vai ser menos. A incidência de tratar os outros mal, de se tratar mal, de tratar Deus mal, de arrumar confusão, de ficar com muita mágoa, muita raiva, vai ser bem menor. Aí as outras coisas, que aí já vai para o lado mais da questão da ciência e do tratamento, aí você procura a irmã, que ela está terminando, aí ela vai te ajudar naquilo que você precisa organizar, né? Porque aí tem coisas que você vai ter que tratar na terapia, lá no tratamento médico. Às vezes, de repente, você precisa tomar algum medicamento para alguma coisa, aí você vai ter que procurar um médico. Mas o que a gente deve fazer na nossa vida, na área espiritual, é guardar a palavra no nosso coração. Por quê, pastor? Porque não tem como eu saber qual é o caminho certo se eu não conheço a Bíblia. Porque a Bíblia mostra as pessoas que já erraram. Por isso que eu não gosto que fale que é um manual. Por quê? Porque ela mostra um monte de erro de um monte de gente. E ela não esconde, não. A Bíblia podia pegar os heróis da Bíblia, né, e botar só perfeito, né? Não, ela pega lá, o fulano traiu, o fulano fez isso, o fulano fez aquilo. O Pedro estava irritado, foi lá e cortou a orelha do soldado, e Jesus fala: meu Deus, Pedro, não, Pedro, calma aí, meu filho. Aí ele vai lá e reconstitui a orelha do soldado, cura a orelha do... Olha aí o que você fez. Não, mas eu morro por você e eu mato por você. É, Pedro, mas ele vai negar daqui a pouco. Aí você lê essa situação e você fala assim: eu preciso ser menos impulsivo. Entendeu? E aí quando você estiver numa situação parecida, querendo defender Jesus, ao ponto de machucar alguém, que tem muita gente assim hoje em dia, querendo defender Jesus, ao ponto de machucar os outros, assim como Pedro fez, e aí você vai lembrar da história do Pedro e vai falar: opa, não, peraí, foi isso que Jesus brigou com ele? Não, então não é para fazer assim. O importante é na hora que eu tiver que não negar, eu não negar. É honrar quando ninguém mais estiver vendo. Porque na frente de Jesus ele foi lá, machão, cortar a orelha do outro. Mas quando estava escondido, o que ele fez? Ele falou que não conhecia. Mas aí também não é pegar Pedro e você querer, então eu sou melhor que Pedro. Não, né? Também aí tu já vai para o outro lado, que ele se arrepende. Aí olha como é que, entendeu? Quanto mais coisa da Bíblia eu tenho na minha vida, mais eu consigo fazer o quê?
as reflexões necessárias para eu errar menos. Ah, pastor, então quer dizer que você não erra? Nossa, mãe, eu erro muito. Muito mesmo, muito. Mas graças a Deus, a gente lê a Bíblia para ver que a gente errou. E aí, vou encerrar, agora é encerrar mesmo, com um texto que você tem que praticar junto com esses três aí. Que está lá em 1 João 1,9. Ele vai falar assim: se confessares... Coloca lá, irmã, 1 João 1,9. A gente vai ler, eu vou ler, depois a gente vai ler junto e vamos encerrar a pregação. E eu espero que Deus continue falando ao seu coração. Espero que você tenha entendido. Se você não entendeu, pelo menos uma parte, com certeza você entendeu. Pede para o Espírito Santo ampliar os horizontes da meditação bíblica. O que é meditar biblicamente? É trazer a Bíblia para o centro da sua mente, você alimentar aquilo todo dia, sabe? Eu vou ler, depois a gente lê junto. Se confessamos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Lembra da primeira perguntinha que eu fiz para você? Se você tinha facilidade de se sentir perdoado? Irmãos, não fica remoendo o erro que você cometeu, não. Porque o diabo, ele é mestre em jogar erro. Ele usa pessoas para fazer as seguintes frases: ah, mas você agora está querendo falar de Deus? Ué, mas você está falando de amor? Ué, você? Se ninguém nunca fez isso contigo, irmãos, de repente fizeram pelas costas e você não sabe. Se fizeram, amém, pelo menos você não ficou sabendo. Né? Mas tem gente suja assim, dessa forma. O diabo, ele sabe manipular as pessoas. Não fica preso nisso, não. Pense no que o texto diz. Vamos ler juntos? Vai! Se confessamos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele nos purifica de todo pecado. Amém. Feche seus olhos, Senhor Deus e Pai. Abençoe, Pai, a nossa vida. Perdoa, Pai, os meus pecados. Perdoa as minhas falhas. Ó Pai, eu sei que eu não sou merecedor. Não sou merecedor, mas a Tua palavra diz que é pela graça. É pela graça que somos salvos. É pela graça, é pelas misericórdias do Senhor, que é a causa de não sermos consumidos. Ó Deus, nos ajude a guardar o nosso coração, como diz a Tua palavra. Nos ajude a cuidar dos nossos pensamentos. Ajude a gente a alimentar a nossa mente com coisas boas, alimentar a nossa mente com pregações, com a Tua palavra, com salmos, com ações de graça, com testemunhos de transformação de vidas, com a beleza da criação que o Senhor fez para a gente. A gente anda tão agitado que a gente não consegue nem olhar mais a vida que a gente tem, o céu, as estrelas, o sol, as flores. O Senhor criou o mundo, ó Pai, para que a gente pudesse Te louvar, ó Deus. A Tua palavra diz em Salmos que os céus declaram a glória do Senhor. Que a gente possa Te engrandecer, ó Pai. Perdoa os nossos pecados, nos ajude a reconhecer os nossos erros, nos ajude, ó Pai, a vivermos em amor uns com os outros. E quando a gente errar, que vamos errar, nós somos humanos, que a gente possa pedir perdão, que a gente possa perdoar e que a gente possa seguir crendo que o Senhor nos perdoou e as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Em nome de Jesus, a igreja diz amém, irmãos. Que a